Quando a gente pensa em impérios quebrados, provavelmente vem à mente a queda do Império Romano, o mais vasto e poderoso império da história. Com mais de 400 milhões de habitantes ao longo de seu apogeu, a Roma foi o epicentro de inovação, cultura, artes e engenharia, mas ao mesmo tempo enfrentou enormes desafios, incluindo guerras devastadoras, corrupção e colapso econômico. E é exatamente isso que aconteceu entre os anos 200 e 476 DC, quando o Império Romano se desintegrou em pedaços. Na década de 2 DC, o imperador Trajano conquistou a Síria e a Mesopotâmia, estabelecendo um dos impérios mais vastos da história. No entanto, ao longo dos anos, a pressão de uma economia em declínio, a escassez de recursos naturais e a ameaça de invasões de tribos bárbaras começaram a minar os fundamentos do império. O imperador Diocleciano, que governou de 284 a 305 DC, tentou resolver alguns dos problemas, estabelecendo uma nova ordem administrativa, mas seu plano de reforma foi interrompido por guerras civis e uma série de assassinatos brutais. Mas o que nos chama a atenção é o destino dos soldados romanos, que foram convencidos a lutar nas fronteiras por salários miseráveis e por benefícios prometidos que nunca foram cumpridos. E foi exatamente isso que aconteceu com um jovem soldado chamado Flávio, um dos muitos que foram enviados para as frentes de batalha sem equipamento mínimo. Ele escreveu a seus parentes sobre a vida desesperadora de um legionário, a luta para sobreviver em um ambiente hostil e as promessas não cumpridas pelo Império. À medida que se aproximavam as fronteiras do Império, as províncias romanas começaram a se revoltar contra a opressão do governo central. As legiões, que haviam sido criadas para proteger Roma, agora estavam em guerra contra os próprios civis. Em 235 DC, o imperador Maximino, que havia subido ao trono com a ajuda das legiões, foi assassinado por seus próprios soldados. Mas o que ninguém esperava era que os bárbaros, que haviam sido repelidos por séculos, agora começavam a se tornar uma força destrutiva, liderados por líderes astutos e bem organizados. O mais notório deles foi o imperador germano, Alarico, que conquistou a capital da Itália, Roma, em 410 d.C. As consequências foram devastadoras, incêndios que destruíram partes da cidade, saques e massacres em massa. Então, o que aconteceu com o Império Romano? O que levou à sua queda tão completa e irreversível? É que, ao longo dos anos, a economia romana havia se tornado cada vez mais fragilizada, com um sistema tributário injusto, uma corrupção generalizada e uma perda de controle sobre as províncias. E o pior, a falta de uma liderança forte e visionária para guiar o império. À medida que se aproximavam os dias finais do império, os líderes romanos começaram a se dividir entre eles mesmos. O imperador romano de Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por um de seus generais, Orestes, em 476 DC, encerrando oficialmente a Era Romana. O Império Romano Ocidental nunca mais foi reestabelecido. Em vez disso, as províncias começaram a se transformar em reinos bárbaros, enquanto o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por mais 1100 anos. E hoje, ao refletir sobre a queda do Império Romano, podemos aprender sobre a importância de uma boa liderança, a necessidade de reformas para evitar a corrupção e a perda de controle, e a fragilidade da economia em um império vasto e complexo. Além disso, podemos nos lembrar dos soldados que lutaram e morreram pela glória do império, e que seu legado continua a inspirar gerações. Mas vamos parar por aqui por um momento e voltar ao início da história, quando tudo começou. Você sabia que os primeiros romanos foram colonos que foram estabelecidos em uma terra desolada, sem recursos naturais, cercados por tribos hostis? E foi exatamente isso que aconteceu com Rômulo, o primeiro rei de Roma, que fundou a cidade em uma colina elevada, cercada por uma série de colinas. Ele foi inspirado pela lenda do deus Marte e pela sua própria determinação para criar um império.